aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podpólogos. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre, quero que vocês recebam com muito carinho nossa diretora Cristina. Bem, Cris. Tudo bem. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, hein? Tudo bem. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre a luta contra o bullying nas escolas, mas antes da gente ir para esse assunto, fala um pouco sobre a sua história, o que fez você seguir essa carreira, como foi tudo isso? Fala um pouquinho sobre você pra gente, por favor. Ah, tá bom, falo, mas é uma longa história. A gente vai tentar resumir um pouquinho. Bom, eu sempre quis ser professora. Desde pequenininha, brincava de escolinha, né, como era na nossa época. E a gente veio trabalhando para isso. Fiz todos os cursos que são possíveis. Vim sempre estudando ao longo dessa jornada, né? Fui professora, fui coordenadora, fui diretora, até que eu comprei uma escola de educação infantil e a gente veio trabalhando ao longo desses anos. Já fazem 40 anos que a gente tem essa nossa primeira escola. Esse ano são 40 anos de vida, né? E o Pollux, lógico, ele veio no meio desse movimento com a ideia da gente conseguir acompanhar os nossos alunos, pensar um pouco lá para frente a questão da educação. Então, o Pollux é relativamente novo, ele tem 16 anos de vida, está indo para 17. Uhum. Agora, enfatizando um pouquinho, indo para o assunto de bullying, o que motivou a escola a criar essas propostas e palestras sobre o bullying? Tá certo. O bullying é uma questão que está quase em toda a sociedade, né? E houve-se muito uma abertura para que a gente pudesse conversar sobre, né? A gente tem uma sociedade que está em constante mudança, a gente tem mais pessoas, grupos minoritários com voz na sociedade que podem estar falando, e a gente também está dando um lugar, um espaço de fala, né? Com isso, logicamente, as questões vão emergindo, né? Aqui na escola, a gente percebe, nas escolas no geral, que há uma confusão entre brincadeira e bullying, né? Até onde vai a brincadeira e onde começa o bullying, né? Então, por conta disso, as próprias políticas públicas criaram alguns protocolos em forma de lei, e as escolas precisam pensar sobre esse assunto, como alguns outros também, mas para que a gente possa trabalhar com as crianças, trabalhar com os adolescentes, porque afinal aqui é um espaço digno de vocês, né? E é um espaço que ninguém vai tirar. Isso eu vou sempre recorrer, que a escola forma, a escola educa, a escola traz ensinamentos, traz conhecimentos, e é uma formação de pessoa também. A gente nunca pode esquecer disso, né? Sim, sim. E quais foram as principais ações da escola para conscientizar os alunos sobre esse tema? Tá. A gente vem, até o ano retrasado, com ações pontuais, né? Que aconteceram com um grupo, aconteceram com 2 crianças, e aí a gente foi identificando tanto para as crianças, os adolescentes, quanto para as famílias, né? As famílias, elas têm um valor, um ponto muito importante nesse processo. A partir do momento que a gente identificou e a gente precisa criar um protocolo, algo que os procedimentos de como acontece, como a gente deve proceder, tem uma certa ordem, né, de estar conversando, estar esclarecendo os fatos, para a gente poder avaliar se é bullying ou se não é, né? Ou se está ali no limite, que merece um sinal de alerta. A partir daí, a gente tem que estar informando os pais e, principalmente, a gente tem que pensar em ações preventivas, né? Os projetos que a gente criou desde o ano passado, eles são para as ações preventivas, né? A gente poder conscientizar antes que aconteça qualquer coisa. Bom, e há pouco tempo a gente teve uma palestra aqui na escola com uma equipe de psicólogos, que os alunos e os professores participaram, e queria saber de você. Você sentiu que os alunos, eles participaram dessas atividades, dessas ações que a escola teve contra o bullying? Demonstrando um certo interesse, né, os alunos. Olha, eu acredito que sim, né? A gente tem os professores conversando sobre diversos assuntos, a gente tem a coordenação, às vezes a direção conversando sobre o assunto especificamente sobre bullying,
Mas quando vem alguém de fora falar, eu acho que às vezes vocês, adultos, as crianças e os adolescentes, eles dão mais valor, né? Eles falam, nossa, é verdade, a gente não pode fazer isso. Então, são pequenas ações que formam um conjunto, né? Precisa ter uma robustez, não é uma ação, uma fala que a gente vai conseguir combater o bullying e evitar, né? São várias ações, ações direto na sala, ações direto com fora. Então, a gente trouxe a turma do Giló, porque é uma organização que eu acho bem bacana. Eu acho que tem pessoas muito profissionais lá e eu acho que eles podem contribuir, sim, de forma de dinâmicas ou conversa com vocês, né? E com os pais também. Faz parte a gente trabalhar com a família. A família, ela vai precisar nos ajudar, né? A gente a resolver algumas situações. Então, a gente também precisa esclarecer diversos pontos com as famílias. Uma outra pergunta relacionada também ao comportamento dos alunos. Não só você, mas alguém da escola, assim, a escola em geral, percebeu uma mudança de comportamento nos alunos após essas ações? A gente percebe que as crianças estão entendendo um pouquinho mais. Quando elas fazem, elas também ficam na dúvida, porque para elas é brincadeira ainda, mas para quem foi feito a brincadeira, eles ficam desconfortáveis. Então, a gente está sempre localizando. Se te deixou desconfortável, se você deixou o amigo desconfortável ou o amigo não gostou, a gente precisa parar. Mesmo que não seja um bullying, mas esse tipo de brincadeira a gente não pode fazer com o seu amigo. Eu acho que isso é importante. Sim, uma outra perguntinha aqui agora. Como, além das palestras, a escola orienta os alunos e os outros estudantes com o bullying? Quando a gente percebe que uma classe está mais intensa, a gente faz um trabalho específico, com muitas conversas, diversas pessoas conversam com a classe. A gente tem o apoio da psicóloga quando a gente acha que é importante para ela vir falar, né? E a gente faz algumas dinâmicas, algumas brincadeiras, né? Um exemplo, por exemplo, o jogo de cartas, né? A gente tem um jogo que tem 100 cartas, então, volta e meia, e a gente quer estender isso para os maiores também, volta e meia, tem lá, sorteiam 2 cartas e eles vão discutir sobre aquele assunto, né? Então, é preciso o tempo todo lembrar, clarear os assuntos para que a gente vá entendendo e vá entrando aí na nossa memória de longa duração, né? Para que a gente se organize para evitar, né? Para pensar antes de fazer. Eu acho que isso é o mais importante, né? Essa brincadeira que eu vou fazer, eu gostaria que fizesse comigo? Se sim, provavelmente pode estar ok. Se não, então, se eu não quero, se eu não vou gostar, eu acho que o meu amigo pode não gostar. Então, a gente precisa tentar fazer esse processo o tempo inteiro. Depois ele fica automático, mas nesse momento, para vocês, ele é ainda pensado. E você comentou que a família é muito importante também nessas ocasiões, né? Explica um pouquinho melhor de como que a família altera e afeta nisso também, como é que ela contribui para evitar esses casos de bullying. A família precisa entender, quando é a família que sofre o bullying, ela vai agir de uma forma. Quando é a família da criança que, teoricamente, possa ter causado o bullying, ela vai agir de outra forma, né? Por isso que é sempre preciso chamar as famílias na escola, tentar explicar ao máximo como aconteceu, por que aconteceu, qual a ocorrência dos fatos. E para isso a gente sempre vai estar mediando com vocês, né? Lembra que a gente vai escutar um, vai escutar o outro, e às vezes os dois estão dentro das verdades e das razões de vocês, mas aonde que essa verdade se cruza entre vocês? Então a gente vai sempre trabalhar do que está comum e aí chegar num equilíbrio, não é? Porque a gente não está aqui para julgar você está certo, você está errado, mas para que vocês entendam até que ponto o que ele está falando realmente, se eu pensar, se foi desse jeito, foi mesmo, eu troquei os fatos. Então, esse processo que a escola precisa fazer fazendo com vocês, para que vocês parem, pensem nas ações, ponderem o ponto de vista do outro, olha a empatia aí acontecendo. Pondera e vê, realmente, não, eu realmente estou com a razão, realmente acho que eu exagerei um pouquinho. Então, isso vai acontecendo todo dia, com uma pequena discussão, uma conversa, um esbarrão que acontece, a gente precisa sentar com as crianças e com os maiores para isso.
E aos poucos isso vai acontecendo automático. Quando a gente faz isso no terceiro, quarto, quinto, às vezes chega sexto, sétimo e oitavo, eles mesmos quando chegam lá, não, olha, a gente já conversou, a gente já se resolveu, já se entendeu, tá tudo bem. Uhum. Aí eu falei, não preciso conversar nem avisar os pais, então, não precisa. Então, eu acho que é isso que a gente quer, né? Quer deixar esse poder de decisão e de pensar sobre para vocês. É lógico que em determinados momentos a gente precisa entrar, as famílias precisam entrar. Então, principalmente nesse momento, a família precisa saber o que está acontecendo com as crianças e com os maiores. Às vezes a gente não percebe o que está acontecendo com o nosso filho que está lá dentro do quarto, né? Mas às vezes a escola pode levantar um sinal, poxa, vou parar para observar, né? E às vezes a família contribui muito, afinal é o primeiro espaço social de vocês, a família. Nós somos o segundo, mas a gente precisa se comunicar, precisa se conectar. E também a gente precisa ser parceiro, né? A escola não está contra vocês, não está contra a família não está contra a escola. Somos todos. Lembra que a Krenak fala muito, né? Somos todos para educar uma criança, né? Todos de uma aldeia educam cada criança. E eu também acredito muito que todos que estão aqui, funcionários, professores, gestão e as famílias educam todas as crianças, né? Nós somos os modelos, nós somos as pessoas que vocês vêm perguntar, que vocês admiram ou não tanto, mas são as pessoas que convivem com vocês e vão contribuir com certeza na formação de cada um. Sim, e para encerrar aqui, qual mensagem você gostaria de deixar para os alunos sobre respeito e convivência dentro da nossa escola? Olha, o recado que eu gostaria de deixar. Obviamente que o respeito está acima de tudo. Acho que é importante a gente continuar escutando, mesmo que vocês falem, de novo a Cris entrou na sala, de novo a Melina entrou na sala, mas, gente, a gente só está entrando, só está fazendo isso, só está cutucando vocês, falando de novo, porque a gente quer muito que vocês percebam, sejam pessoas boas, pessoas que olhem para o mundo, que olhem para as pessoas, né, acima de qualquer coisa. Eu acho que isso é importante, né? E aos poucos que vocês, né, ouçam as pessoas adultas, porque a gente tem um pouquinho mais de experiência, os pais de vocês têm um pouquinho mais de experiência, os professores têm um pouquinho mais de experiência, então, às vezes os conselhos, as conversas, elas valem muito. E eu tenho certeza que daqui 10 anos, quando vocês lembrarem, nossa, tal coisa aconteceu na escola, tal professor falou isso, vocês vão estar conversando com as crianças que estão próximas a vocês dessa mesma forma, né? Então, é isso. Bom, muito obrigado, Cris, pela sua presença aqui. E galera, fiquem ligados para os próximos episódios, tá? Muito obrigado, gente.